E aí, meus queridos amigos, que dia foda, hein? Que sábado. Tô todo suado, todo porco aqui. Tô aqui com uma garrafa de champanhe vagabunda que nós ganhamos de presente aqui dos nossos doadores, mas não é todo dia que você tem um sábado para comemorar a derrota de um dos maiores inimigos do Brasil, Renan Calheiros. É disso que eu vou falar nesse vídeo, mas também vou falar das implicações disso, porque em política nada é fácil, nada é perfeito. Toda ação pressupõe uma reação e todas essas ações e reações têm consequências. Né? E aí eu vou tratar disso aí. Tá? Vamos comemorar primeiro, mas depois vamos falar também dos desafios e problemas que aparecem. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, clique no sininho, deixe seu like, se gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribua. Pois bem, tô aqui com a minha champanhe Tangier, nem sei, deve ser uma champanhe vagabundíssima, feita aqui no Brasil, ela é feita em Serra, no Espírito Santo, nem sei, às vezes não é vagabunda, né? E não é uma champanhe, porque ela não é feita lá na região de Champanhe, mas também tem um outro vinho aqui. A galera que mora aqui em casa, não tô gravando História no MBL, vai comemorar hoje. Hoje é dia de chapar o coco, encher a cara, é dia de ficar bêbado, porque não é todo dia que Renan Calheiros perde poder, né? Mais do que isso, aquela estrutura política do PMDB no Congresso, que tinha o famoso Eunício, que perdeu pro Girão do MBL, o Romero Jucá caiu, tinha o Jader, mas enfim, os Barbalho ainda tão forte, e o Renan tão murchando. E essa talvez é a grande vitória que a gente pode comemorar hoje. A máfia que mandava, que dava as cartas no Congresso Nacional, em especial, obviamente, no Senado, perdeu muita força, muita força. Né? A expressão política, até por causa da natureza eleitoral, na hora de se compor o Senado, ela é uma natureza necessariamente patrimonialista. Porque, diferente da Câmara dos Deputados, que ela é proporcional, ou seja, São Paulo vai eleger mais gente do que o Acre elege só 8, São Paulo elege quase 80, você tem 3 senadores por cada estado. Então, normalmente, você tem uma desproporção ali, e essa desproporção faz com que, por exemplo, estados que têm essas figuras mais arcaicas, que fazem um tipo de política mais arcaica, elas tenham muito poder, muita força, são numerosos. Então, o Senado é sempre mais difícil. E o que aconteceu ali foi uma reviravolta, né? O grande vencedor nessa história é o Onyx Lorenzoni, que é o ministro da Casa Civil, que estava desacreditado e conseguiu emplacar um senador do DEM para presidir o Senado. E você imagina, o DEM, que não é um partido grande, é um partido médio, ele tem hoje a presidência da Câmara dos Deputados, a presidência do Senado, o Ministério da Casa Civil, a Agricultura e a Saúde. Ou seja, o DEM se tornou um super partido, hiper representado no Legislativo e no Executivo, nas instâncias de poder dentro dessa máquina. Não obstante, ela tem uma bancada que não é lá grande coisa, que não justifica isso. Né? É curioso, é muito louco. Mas voltando ali para a vitória do Alcolumbre, foi uma luta, foi uma guerra muito dura. Né? O Renan Calheiros ele fez de tudo para poder ganhar, para poder vencer. E aí, nesse instante, entra aqui o meu agradecimento para você que está assistindo esse vídeo, porque nós do MBL estamos nessa luta há quase um mês. Fizemos uma campanha arrecadando dinheiro na vaquinha, fizemos manifestação em vários lugares. Estamos pressionando o senador há bastante tempo. E aí, parabenizamos também o Vem Pra Rua, que é outro movimento que fez esse trabalho. Ou seja, essa vitória que aconteceu hoje é consequência, em especial, de você que se mobilizou nas redes sociais, que fez seu trabalho para pressionar os senadores. Essa vitória é especialmente sua, porque foi uma vitória de opinião pública que virou senadores que normalmente cairiam, por exemplo, para o Renan Calheiros. Houve, olha só que surpresa, o PSDB, que é um partido que tem todos os motivos para estar cheio de rancor com o bolsonarismo, né? Vive sendo atacado, e a Rede Sustentabilidade, eles votaram no Alcolumbre, deram uma vitória em primeiro turno para o Davi Alcolumbre. Né? Então essa vitória muito aconteceu por causa dessa formação da opinião pública, dessa pressão que vocês fizeram. Foi uma vitória tão, assim, não digo tão grandiosa quanto a eleição do Bolsonaro, mas quase tão grandiosa quanto a eleição do Bolsonaro para o Executivo. Aí, retornando agora para o xadrez, né? O xadrez é o seguinte, foi uma vitória que foi, como vocês acompanharam, foi uma grande confusão, muita pessoa faltaram sair na mão, teve xingamento baixo, coisa foi bem baixa lá. E é uma vitória que vai deixar consequências, porque um cara como Renan Calheiros, vingativo e com ramificações na máquina pública, e o grupo patrimonialista ligado a ele ali no Senado, eles vão se opor sim ao governo, tá? Isso aí não vai ficar barato. Assim como não vai ficar barato a confusão que houve ali com relação ao Maia, da Câmara dos Deputados, a ponto do Maia ter deixado claro o recado dele já cheio de rancor com relação ao Onyx, no Senado ficou mais ainda. Né? O preço da vitória da Alcolumbre vai sair muito caro para o governo federal. Não estou desmerecendo, tá? Aqui a gente vai falar, ih, Renan, você está falando o quê? Que era bom, Renan? Não, tá? Para derrotar um cara como o Renan, não eu, lógico, o Renan Calheiros, isso é uma espécie de é uma premissa se você quiser fazer política. E se você fazer isso tiver consequências ruins, ok, encaremos as consequências ruins. É igual você fazer uma desculpa utilitarista para não tirar o PT do poder. Não, vai mexer com a economia. Tinha que tirar o PT do poder, assim como tinha que tirar o Renan Calheiros da presidência do Senado.
ainda que as consequências sejam dolorosas. E aí nós temos um cenário agora, talvez, de terra arrasada no Senado, porque o Davi Alcolumbre venceu, mas venceu por pouco. Ele venceu o primeiro turno, teve 42 votos, e aí outros, você pode olhar na história aí das eleições do Senado, outros senadores que venceram o primeiro turno tiveram votações mais expressivas. O problema é que não é a questão de votar neles ali para a presidência, a questão é as votações importantes de reformas que precisam de 3/5 dessa maioria qualificada, que vão demandar gente que votou, por exemplo, no Renan Calheiros, ou gente da esquerda para votar junto nessas reformas. E como vai ficar isso aí? Né? A gente já sabe, por exemplo, que dentre os 42 votos do Alcolumbre, pelo menos 4 eram da Rede de Sustentabilidade. Eles não vão votar a favor de uma agenda reformista, né? Muito pelo contrário, vai custar muito caro esses votos. Gente dentro do PSDB, que é um partido que está desprestigiado hoje no Congresso como um todo, vão querer vender caro o voto deles. Aí você tem mais 8 votos, se não me engano. Né? Então tá muito difícil, assim que foi maravilhoso tirar o Renan, ficou ainda mais difícil a composição para as reformas. Então você vai ver relatórios no mercado financeiro, gente do mercado financeiro, segunda-feira morrendo de medo, porque ainda que a gente tenha tirado um corrupto de uma instância de poder que ia facilitar muitos trabalhos dele, em especial os trabalhos dele para cá, Lava Jato, você vai ter uma dificuldade maior na reforma, e aí você vai ter gente como o Renan, gente do MDB, dando todo tipo de recado negativo para o governo. Né? O trabalho ficou mais difícil, mas é um governo que se propôs a isso. Né? Se algo que você não pode criticar no governo é por falta de coerência nesse sentido. Ao querer lançar uma candidatura como do Alcolumbre, eles falaram, ok, não vou fazer igual, por exemplo, certas figuras do PSL. Não, somos todos pragmáticos, temos que nos aliar agora ao Maia. Igual foram fazer, falando daquele showzinho ridículo lá na Câmara dos Deputados nos primeiros dias do ano. No Senado eles pegaram a tese que os elegeu, transformaram essa tese que os elegeu numa ação política e foram vencedores nessa ação política. Se isso será ou não uma vitória de pirro para as reformas, é uma outra conversa. Tá? Nós estaremos lá para defender as reformas, igual defendemos a queda do Renan. Mas o Onyx Lorenzoni conseguiu comprovar aqui, nessa disputa do Senado, que é possível ser coerente na ação política com o discurso que o Jair Bolsonaro utilizou na campanha. Nesse ponto, ele sai muito fortalecido. Comenta-se que ele saiu fortalecido numa disputa, uma queda de braço com o Guedes, que por ser mais pragmático para a obtenção das reformas, era favorável a deixa o Renan passar. Outros dirão que talvez o governo poderia ter apoiado um candidato que não seria do próprio DEM, né, em vez de impor um candidato DEM, conseguir um Tasso Gereissati e tal, que isso facilitaria o trabalho como um todo e permitiria que você não tivesse essa animosidade toda e, obviamente, você poderia ter uma tentativa de composição mais fáceis com essas pessoas que hoje estão cheias de raiva. Mas o fato é, o Onyx conseguiu impor o Alcolumbre, a despeito de qualquer consequência que isso possa vir a ter, e você tem um Renan Calheiros fora do poder e com muita raiva. Teremos uma dinâmica política muito turbulenta. O Brasil começa agora com uma Câmara dos Deputados onde não há maioria para as reformas, e com muita gente com raiva e com o partido do governo completamente perdido, e com um Senado onde esses grandes vilões da nação estão completamente tomados de ódio e com medo. Né? E mais, sabendo que a Lava Jato não poderá ser afetada por eles. Essas consequências vão ser muito difíceis de lidar e teremos um país basicamente em chamas. Ao menos comemoremos agora. Houve uma vitória. E se há como eu disse, essa questão da coerência, se há uma linha lógica histórica sendo traçada, é essa linha de enfrentamento contra esses corruptos. Vamos ver se vai doer tanto, né? Para enfrentar os corruptos doa quem doer, vamos ver em quem vai doer e se vai doer bastante. Esperamos que doa só neles e a gente consiga passar as reformas. É isso aí, um abraço para todo mundo.